dia, bom dia, bom dia. Eu sou a professora Márcia, professora de Ciências da Rede Municipal de Ensino. Hoje nós vamos falar sobre o reino Plantae, é o reino das plantas, dos vegetais. E características possuem esse reino? Bom, os seres vivos desse reino são todos pluricelulares, eucariontes e autotróficos fotossintetizantes. As plantas têm uma importância ímpar para a sobrevivência do ser humano na Terra. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Primeira importância é que dentro do processo de fotossíntese e respiração, as plantas liberam oxigênio e absorvem gás carbônico. A outra importância fundamental é que as plantas fazem parte do ciclo da água. É o ciclo longo da água, através da transpiração. Elas são reguladores do clima. E aqui uma importância também fundamental, que é a participação na cadeia alimentar. Elas são consideradas produtores e elas servem de alimento para praticamente todos os seres vivos. O reino Plantae, ele é dividido em 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos ver então um pouquinho quem são essas briófitas. São plantas muito pequenas, a gente encontra elas em beira de muro, em valetas. Elas são plantas avasculares, elas não têm vasos condutores da seiva, por isso elas são pequenas. Elas dependem muito da água ainda para a reprodução. E elas são representadas pelos musgos ou hepáticas. O próximo grupo é o grupo das pteridófitas. As pteridófitas, elas são plantas vasculares. Elas já têm vasos condutores da seiva e elas são plantas que ainda dependem da reprodução, da água para a reprodução, como as briófitas. E elas têm o corpo dividido em caule, raiz, caule e folha. Folha dividida em folíolos. Aqui eu tenho um representante das pteridófitas, que são as samambaias. Além delas, as avencas, os xaxins e as cavalinhas. O próximo grupo são as gimnospermas. As gimnospermas, elas têm uma característica evolutiva. Nesse grupo de plantas aparece a semente. Só que essa semente, ela não é envolvida por um fruto. A gente chama de semente nua. Elas não têm o fruto envolvendo a semente. E elas são representadas pelos pinheiros e pelas sequoias. Aqui eu tenho uma araucária, que é o pinheiro do Paraná, que tem como semente o pinhão, que a maioria das pessoas usa até na alimentação. Aqui eu tenho uma estrutura reprodutora de um pinheiro, que é a conhecida pinha, né? A pinha, ela é a estrutura reprodutora, chamada estróbilo feminino. E abaixo eu tenho o estróbilo masculino. As angiospermas, esse é o maior grupo, possui 250 mil espécies. Essas vocês devem conhecer muito bem, porque fazem parte da nossa alimentação. A gente tem no pátio, geralmente tem uma árvore, né? Então aqui eu tenho as roseiras, o milho, o feijão, as frutíferas, todas estão nesse grupo. E eu já falei as características evolutivas desse grupo, que são o fruto. Agora o fruto vai abrigar a semente e as flores aparecem nesse grupo. Aqui eu tenho os órgãos vegetais de uma angiosperma: raiz, caule, flor, fruto e folha. E que funções têm esses órgãos? A raiz, ela absorve os nutrientes e fixa a planta. O caule dá a sustentação. As folhas fazem a fotossíntese. O fruto protege a semente. As flores, além de nos fazer a beleza no jardim, elas têm função na reprodução das plantas. E a semente protege o embrião. Que parte das plantas nós consumimos como alimento? Alguém sabe responder? Quem respondeu todas acertou. Então eu tenho a mandioca, que é a raiz da planta, o palmito, que é o caule, a alface, as folhas, a banana, os frutos,
o brócolis, as flores e o girassol, a semente. Então a gente usa todas as partes da planta na alimentação. E aqui a prática, eu tenho duas práticas para vocês fazerem. Primeiro é um terrário de plantas que a gente vai observar o ciclo da água. O que a gente precisa? Eu fiz num vidro, mas vocês podem fazer numa garrafa PET de 5 litros. Precisamos de cascalho, areia, carvão vegetal, aquele carvão do churrasco, pode ser, e terra e uma plantinha, que pode ser uma suculenta qualquer. E a gente vai plantar e vai fechar o vidro com plástico. E a gente vai observar o ciclo da água, porque mesmo fechado, o ciclo da água vai funcionar dentro do terrário. Vocês vão observar as gotículas de água se formando. E aqui eu vou dar uma de artista. A gente vai fazer um quadro com folhas secas. Agora o outono está maravilhoso, cheio de folhas para a gente trabalhar. Então a gente vai precisar de um papelão, folhas, saco plástico e um pedacinho de lã. Então vocês vão cortar uma moldura assim, vão colocar as folhinhas num plástico, como vocês quiserem, vão furar, colocar uma lãzinha aqui e formar um quadro. Olha aqui o quadro pronto, ó. Toda a família pode participar. Aqui a minha filha participou pintando. Olha só, é só fazer, usar a criatividade para produzir e observar a natureza, que é o mais importante, tá? Um beijo e até breve. Hola niños y niñas, hoy nosotros tenemos nuestra tercera clase de español y les invito, vamos hablar de arte? Vamos falar um pouco de arte? E não só falar da arte. Nossa aula de hoje vai falar sobre substantivos e adjetivos. Então, para começar, observa as seguintes imagens e contesta. Temos algumas obras de arte, monumentos, pintura. Letra A. Que aspectos destas obras artísticas te chamam mais atenção? Que aspectos dessas obras que nós temos aqui chamam mais atenção? É a cor? É a forma? O tamanho? O tempo que ele está ali? Letra B. Conheces algumas destas acá? Quais? Eu acredito que vocês já tenham visto pelo menos duas dessas, né? Nós temos aqui embaixo, ó, as pirâmides do Egito e a Mona Lisa, tá? Que é um quadro muito famoso. Como descreveria a cada uma de estas? Então, como vamos fazer a descrição de cada uma de estas? Este vai ser nosso trabalho de hoje. A continuação, dejo dois requadros, onde deves poner palavras relacionadas a las obras artísticas. Em primeiro são os colores e adjetivos. Então, é colocado acá. Amarillo, por exemplo, de acá. Antigo, temos os dois. E o segundo, deves escrever substantivos que, em tua opinião, se poderiam associar com as obras. Então, trouxe aqui, né, dois exemplos. Mulher, Mona Lisa, caballo, la escultura. ¿Sí? Então, vocês vão a rellenar os requadros de acordo com o que vocês miram. Então, vocês vão preencher esses quadros aqui de acordo com o que vocês estão olhando, tá? Com o que vocês percebem em cada uma dessas obras de arte. Para começar, he traído o conceito de los substantivos, que são palavras que designam elementos materiais ou imateriais que há em la realidade. Por exemplo, o livro, la mesa, a mesa, ou que são construções del pensamento, algo que a gente já tem construído no nosso pensamento, no nosso imaginário. Por exemplo, o tempo, la liberdade, a liberdade, el amor, o amor. Os substantivos suelen ir acompanhados de um artigo, ou um determinante, que pode ser um pronome, ou são reemplaçados, ou um pronome adjetivo, um pronome substantivo, ou são reemplaçados por um pronome. Então, ou a gente fala novamente dele por um pronome. Os substantivos se apresentam na forma gênero,
masculino, feminino, então gênero masculino, feminino, e número singular, plural, que nem nós temos no português, exatamente igual. Os tipos de substantivos. Temos comunes ou próprios, os comuns ou os próprios, individuais ou coletivos, que são, a gente tem no português os substantivos coletivos, concreto ou abstrato, contábeis ou não contábeis, simples ou composto. Tudo muito parecido com o que nós temos no português. Agora, a continuação, temos os adjetivos, que são palavras que denotam os atributos ou qualidades de um substantivo. Então, os adjetivos, eles sempre vão trazer uma qualidade, uma característica que nós vamos atribuir aos substantivos. El adjetivo pode ser um lugar. Aí temos um exemplo. Playa mediterrânea. Então, el Mediterrânea é o adjetivo que diz que a playa se encontra no Mediterrâneo. El adjetivo pode ser uma referência ao tempo, marea matinal, quer dizer a maré da manhã, então tempo, manhã. Pode ser uma quantidade, numerosas playas, então várias praias. Então meu adjetivo aqui está dizendo que são numerosas praias que possuem, por exemplo, muitos turistas. Então, numerosas da ideia de quantidade. Uma relação. Política marítima, relacionada com o mar. Então, a política é que se aplica à questão de mar, marítima, né? Não é uma política marítima, uma política terrestre, são diferentes. Então, uma relação. E uma qualidade, playa grande, rocosa, privada, então uma praia grande com muitas rochas, ou uma praia mais privada, mais distanciada do resto. Então, para encerrar nossa classe, les invito a praticar. O que vocês vão fazer? Utilizar as palavras de los recuadros, colores e adjetivos e substantivos que mostrei a vocês no início da classe, para escrever uma interpretação personal de estas 3 obras de arte. Então, vocês vão fazer o quê? Vão pegar os quadrinhos que nós preenchemos lá no início da aula e vão fazer, a partir das palavras que vocês elencaram, escrever uma interpretação pessoal dessas 3 obras de arte aqui. Certo? Isso por hoje. Adiós. Hasta la próxima clase.